A literatura, meus amigos, está sendo atacada. Ela, que deveria ser o espaço mais livre para explorar a complexidade da vida e revelar as verdades mais profundas da existência humana, está sendo transformada em um instrumento de agendas ideológicas e moralismos superficiais. Esse vídeo é inspirado no conteúdo do professor Rodrigo Gurgel, que falou brilhantemente sobre os ataques que a literatura vem sofrendo. Eu vou deixar o link para o vídeo dele na descrição. E hoje vamos refletir sobre como essa crise na literatura ameaça a liberdade de pensamento e por que a verdadeira literatura, assim como a psicanálise, precisa resistir, confrontar e enfrentar o que incomoda. Fique comigo até o final, porque eu vou trazer exemplos de como grandes autores e a própria psicanálise nos mostram que arte e reflexão genuínas só existem na liberdade e no confronto com o desconforto. A linguagem, essa poderosa ferramenta que deveria ser o meio mais sublime para expressar a verdade, os dramas e as contradições humanas, foi sequestrada. Sequestrada por agendas que não buscam a reflexão, mas a conformidade. Vivemos em tempos onde a literatura, em vez de explorar a complexidade da vida, é reduzida a reforçar discursos ideológicos, seja de cunho progressista, seja de espiritualidades idealizadas. Ambas acabam mutilando a liberdade criativa e sufocando o pensamento. De um lado, termos como transfobia ou racismo são usados indiscriminadamente e não para dialogar, mas para calar. Qualquer tentativa de crítica ou reflexão é rotulada e descartada antes mesmo de ser analisada. Isso transforma o discurso público em uma arena de obediência, onde o medo de ser rotulado sufoca o pensamento genuíno. Por outro lado, há uma vertente literária que evita a dor, o grotesco e as contradições inerentes à condição humana, preferindo retratar uma visão idealizada e utópica da vida. Flannery O'Connor, uma das maiores escritoras do século XX, chamava essa abordagem de angelismo. Para ela, evitar o grotesco é trair a essência e a própria experiência humana. A literatura autêntica, segundo O'Connor, precisa abraçar toda a complexidade da realidade, explorando não apenas o belo, mas também o feio, o sublime e o trágico. Flannery O'Connor é um exemplo claro de como a verdadeira literatura deve resistir. Suas obras não evitam a violência ou o grotesco. Pelo contrário, ela usa essas ferramentas para revelar verdades que preferimos ignorar. O'Connor dizia: para o quase cego, você desenha figuras grandes e estranhas. Para o quase surdo, você grita. É uma frase que captura perfeitamente o que a literatura e a psicanálise têm em comum. Ambas lidam com o incômodo, com o que evitamos olhar de frente. A psicanálise, assim como a literatura de O'Connor, não abraça modismos ou respostas prontas. Ela mergulha nas resistências, nos desconfortos e nos aspectos da alma que muitas vezes preferimos ignorar. Não há atalhos na psicanálise, assim como não há atalhos na boa literatura. Ambas desmascaram ilusões e nos confrontam com as verdades mais profundas e dolorosas da existência humana. Essa coragem de encarar o desconforto é o que separa a arte verdadeira
do mero entretenimento ou da literatura conformada por discursos ideológicos. Na literatura brasileira, por exemplo, José Lins do Rego também resistiu à idealização e ao moralismo. Em Cangaceiros, ele nos apresenta um sertão que é árido e brutal, mas profundamente humano. O personagem Dioclésio, no desfecho do livro, é uma metáfora brilhante para a função tanto da literatura quanto da psicanálise. Dioclésio é um cantador, alguém que carrega a sabedoria das histórias que ouviu e contou. Como bem ressaltou Olavo de Carvalho, ele simboliza a sabedoria que nasce da experiência, da tradição oral e do poder da narração. Da mesma forma, a psicanálise se fundamenta na escuta e na fala, na capacidade de dar sentido à experiência humana por meio da linguagem. Nem a literatura de Lins do Rego, nem a psicanálise buscam entregar respostas prontas. Ambas são o espaço onde as perguntas certas podem emergir e é isso que torna sua prática tão transformadora. Outro autor que eu já falei aqui no canal, que também resiste à simplificação, é Tolstói. Em contos como Três Perguntas, ele nos mostra que a sabedoria não está em respostas enlatadas, mas na capacidade de entender o momento presente, valorizar quem está ao nosso lado e fazer o bem com sinceridade. Tolstói não entrega uma moralidade rígida. Ele apresenta histórias que nos fazem refletir sobre nossas escolhas e nosso lugar no mundo. E aqui encontramos uma conexão com a psicanálise. Ambas nos convidam a desvendar o que está encoberto, a confrontar o que evitamos e buscar um sentido que vá além do imediato. Os modismos ideológicos e as simplificações morais tentam apagar as nuances da condição humana. De um lado, temos os rótulos usados para calar. De outro, as idealizações que ignoram o sofrimento e a contradição que nos formam. A psicanálise e a verdadeira literatura não se rendem a essas simplificações. Elas se interessam pelo que está nas margens, pelo que incomoda, pelo que desafia a narrativa dominante. Não há espaço para atalhos ou para discursos fáceis. Há apenas o confronto com a realidade e é nesse confronto que a verdadeira transformação acontece. A literatura precisa resistir, assim como a psicanálise. Ambas são atos de insubmissão, um grito de liberdade contra tudo o que tenta reduzir a complexidade da condição humana. A verdadeira literatura não se curva a moralidades ou agendas. Ela nos desafia, nos confronta e nos obriga a pensar por nós mesmos, assim como a psicanálise. Ela é um espaço onde a verdade pode emergir. Não importa o quão desconfortável ou incômoda ela seja. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. Aqui no canal, literatura e psicanálise se encontram para explorar as verdades mais profundas da existência humana, longe de modismos e discursos fáceis. Agora, eu quero saber de você. Qual obra ou autor já te fez confrontar o que há de mais incômodo na existência humana? Deixe sua resposta nos comentários, porque eu leio e valorizo cada opinião. Além disso, eu ainda respondo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui a literatura e a psicanálise não pedem desculpas, elas confrontam, provocam e iluminam. Nos vemos no próximo vídeo.